Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós daremos continuidade ao estudo do livro de Gálatas na escola da EBD, a quarta lição com o tema Nova Condição do Salvo. Nós queremos lembrar que no livro de Gálatas, Paulo escreve esta carta exatamente para que pudesse advertir os Gálatas, porque eles estavam se desviando do Evangelho. Neste capítulo 4, Paulo lembra o quanto foi bem recebido pelos Gálatas, o quanto havia temor nos Gálatas com referência ao Evangelho que havia sido pregado, mas os Gálatas estavam se desviando da verdade. E Paulo, então, quer trazer eles de volta para a verdade. Inicialmente, Paulo começa com uma argumentação mostrando que Deus transformou a vida deles. E não foi transformado pela lei, mas foi transformado pela fé em Cristo Jesus. E também ele vem falando a respeito da vida dos Gálatas, que era em razão dessa fé, mostrando que o justo viverá da fé. Depois ele nos traz agora que nós somos herdeiros de uma nova esperança, se dirigindo aos Gálatas, mostrando que os Gálatas também eram herdeiros desta nova esperança. Paulo ele trata dos argumentos, primeiramente quando ele fala da transformação de vida, ele fala da experiência dos próprios Gálatas, como que os Gálatas viveram essa experiência da mudança de vida em razão da ação do Espírito Santo na vida deles. Quando Paulo fala sobre a vida pela fé, ele aborda a experiência de Abraão, como que Abraão se comportou desde o chamado de Deus para ele se mudar para uma nova terra e que Deus tinha promessas para ele. E depois ele mostra a respeito da lei, como que a lei agia sobre a vida dos homens. Ela era apenas um professor, ela foi colocada de modo a nos conduzir para poder alcançar o conhecimento de Cristo Jesus. E ele aborda também a questão de que a lei não invalida a fé. Agora, continuando no capítulo 4, ele nos trata, aqui ele trata a respeito de um tema muito interessante, que ele nos mostra que nós saímos da escravidão do pecado, ou mesmo escravidão da lei, para uma liberdade como filhos. E no versículo 7 do capítulo 4, ele nos diz: portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Nós somos herdeiros em uma nova aliança e herdamos bênçãos espirituais, herdamos o direito de nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, juntamente com Deus, uma vez que Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Nós herdamos o trono de Cristo Jesus para que possamos então governar com Cristo Jesus, sendo Ele o cabeça, nós como membros, sendo Cristo o Filho primogênito e nós os demais filhos gerados em Cristo Jesus. É interessante que ele nos trata aqui como filhos, e esses filhos são filhos gerados em Deus. É bem verdade que em determinado momento ele vem falando aqui, nos tratando como sendo aqueles que foram adotados. Mas era importante nós aprendermos como que era a adoção no tempo do Império Romano. Um filho que
fosse deserdado pelo pai, ele poderia perder a herança e o pai nunca mais poderia voltar a restabelecer a condição de filho. Se um pai do Império Romano, pai romano, deserdasse o seu filho, ele estaria para sempre deserdado. Mas se ele adotasse um escravo como sendo seu filho, ele jamais poderia deserdar esse escravo. Ele jamais poderia tirar dele a condição de filho. Ele estava obrigado a cumprir esse pacto para sempre. E Paulo ele nos mostra então que nós assumimos esta posição. Uma vez que nós fomos recebidos como filhos de Deus, jamais poderemos agora deixar de ser filhos de Deus. E isto então, esta nova condição que nós recebemos, sendo recebidos como filhos de Deus, nós jamais poderemos deixar ou perder essa condição. É uma garantia eterna. E ele mostra isso então na ênfase dessas palavras, quando ele nos fala, porque os Gálatas conheciam bem esta condição da lei romana e eles estavam vivendo isto. Então, esta condição que nós assumimos, ela é uma condição que nos dá então um privilégio, e isto foi em razão da condição da salvação que Deus preparou para nós. E Deus ele preparou o mundo todo para que chegasse a esta situação, a esta condição, para que ele revelasse a salvação. E ele fala isso no versículo 4 do capítulo 4, dizendo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que plenitude dos tempos eram esta? A lei, ela foi fundamental para ensinar o povo a respeito de Deus, a respeito da santidade de Deus, a respeito do modo como o homem deve se conduzir, deve se portar. Ensinou como que o homem deveria cultuar este Deus santo e este Deus unigênito. O que acontecia na época em que Cristo Jesus veio? Os gregos tinham todo um panteão, todo um conjunto de deuses que eles consideravam e adoravam. Outros povos, os fenícios, os sírios, também tinham seus deuses. Mas no Império Romano, esses deuses estavam perdendo estas posições de divindade. Apesar do Império Romano permitir que eles continuassem com a religião já estava abalada, mas o povo judeu permanecia firme, o povo judeu permanecia buscando um só Deus. Isso foi importante para que pudesse mostrar que o Deus verdadeiro, eles persistia, o Deus verdadeiro já era o Senhor de todas as coisas. O racionalismo grego, vindo da filosofia grega, também permitiu você avaliar, permitiu você questionar determinadas posições e até mesmo os deuses que eram do panteão grego e outros, como já falamos, sobre a sua condução, como que esses deuses conduzia os povos. E somente o Deus de Israel tinha comprovação efetiva a respeito daquilo que haveria de acontecer e da forma como acontecia. As profecias de Daniel não foram esquecidas. As profecias dos tempos do cativeiro, do tempo em que Israel passaria no cativeiro e voltaria
sendo restabelecida como nação, também não foram esquecidas. As profecias a respeito da vinda do Messias também não tinham sido esquecidas, apesar de que eles fazem uma má interpretação a respeito de Cristo Jesus, não o reconhecendo como Messias. Mas a religião judaica estava sendo preservada. E agora, então, chegava o tempo de cumprimento disto. E outro fator que nos mostra a plenitude dos tempos é que o governo romano estava com domínio em todas as terras e havia paz no mundo. Mesmo sendo um governo, um império que tinha 70% dos integrantes do seu império como escravos, havia paz e haviam estradas, e havia comércio, e havia liberdade de movimentação de pessoas, e isso facilitou então para que eles pudessem caminhar e pregar o Evangelho. Isso então é mais um indicativo dessa plenitude dos tempos. E aí se cumpre então o tempo em que Cristo Jesus deveria vir. E ele veio, como nos diz que houve a plenitude dos tempos, e Deus então envia Cristo Jesus. E Deus trabalhou na história para que Cristo pudesse vir, para que o pecado não dominasse por todo o tempo na terra, para que o reino de Deus se estabelecesse. O mundo foi entregue para a ação de Satanás, mas agora nós vivemos o tempo em que o reino de Deus também está neste mundo. Enquanto o príncipe deste mundo, Satanás, está atuando, trabalhando para levar o homem para longe de Deus, o reino de Deus tem mostrado o seu poder através da igreja, mostrando homens que buscam a este Deus. E isto, Paulo então mostra para os gregos que todas estas coisas estavam acontecendo e que eles deveriam então atentar para o plano de Deus para a salvação do homem. E agora ele mostra que este plano foi executado com a vinda de Cristo Jesus, com a morte, com a ressurreição, com a pregação do Evangelho que saiu lá da região da Ásia, onde estava Israel, e agora chega aos Gálatas, na região da Galácia. E eles agora estavam recebendo este Evangelho. E agora ele mostra que as manifestações do Evangelho, lá no início, lá com os discípulos, a manifestação do Espírito também foi feita presente na vida daquele povo. E isto era a garantia da nova situação espiritual daqueles Gálatas. Isto era muito importante para que eles pudessem observar isso e não sair da verdade que havia sido ensinado a eles. Então, Paulo está dizendo, olha, se antes vocês eram escravos do pecado, se vocês eram perdidos, condenados pela torpeza do pecado, agora são salvos, adotados como filhos, sem a possibilidade de perder mais essa condição de filhos. E receberam por isso a dádiva do Espírito Santo. Receberam por isso o selo, a garantia, o penhor do Espírito, para que vocês possam então viver agora em liberdade de espírito. Não havia motivo para que eles voltassem ao cumprimento da lei sacrificial, para que eles pudessem oferecer sacrifícios de animais. Não
não precisaria deles voltarem ao cumprimento dos rituais dos sábados, das luas novas, das festas que os judeus seguiam. Não precisava que eles voltassem ao ritual da circuncisão. Tudo isso porque eles estavam livres agora do cumprimento dessa lei. Mas a lei de toda é ruim? Não, a lei era boa, porque a lei ensinou a respeito de Deus. E nós precisamos, então, aprender com os sacrifícios sobre como o que foi necessário que Cristo fizesse para que nós recebêssemos o perdão dos pecados. Nós precisamos aprender sobre a purificação, sobre o pecado até mesmo estabelecido ali nas leis cerimoniais, para que nós possamos aprender a respeito de Deus, sobre a santidade de Deus, o modo como nós devemos então nos conduzir em espírito. Mas nós, agora, com o Espírito, nós podemos chamar a Deus de Pai. E chamando a Deus de Pai, nós observamos então que a motivação para que nós possamos fazer a vontade de Deus é outra, porque nós somos filhos e não porque estamos debaixo de uma lei. A lei, ela serve para nós no princípio, quando nós ainda somos como que crianças. E se nós ainda somos novos na fé, nós precisamos da lei para nós aprendermos o que devemos fazer. Mas nós vamos cumprir a lei, os mandamentos de Deus, não para que possamos alcançar a salvação, mas porque nós queremos agora aprender a fazer a vontade de Deus. Porque nós queremos aprender como que o Filho de Deus deve se conduzir. Mas depois que nós aprendemos isso, depois que nós crescemos, amadurecemos, nós vamos fazer o que o Pai deseja, não porque existe uma lei, mas porque nós já conhecemos a vontade do Pai. Nós sabemos como andar, como nos conduzir no nosso dia a dia. E é isso que Paulo está querendo mostrar para os Gálatas quando ele trata a respeito da tutela da lei, quando ele trata a respeito de como que a lei subsiste sem revogar a lei da fé. Nós somos salvos pela fé. Nós olhamos para uma lei não para alcançar a salvação, mas para aprender de Deus. E agora nós andamos de acordo com a vontade de Deus, não pelo nosso próprio esforço de cumprir a lei, mas porque o Espírito de Deus é quem nos conduz. E quando nós então somos filhos de Deus e reconhecemos essa condição, nós podemos entender então que nós somos herdeiros de Deus e que nós temos uma natureza diferente agora e que precisamos nos portar de acordo com a vontade de Deus, porque nós temos em nós a essência de Deus, que é o Espírito de Deus. O primeiro versículo do capítulo 4 diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele senhor de tudo. E o versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, a respeito dessa tutela da lei que ele nos fala, ele traz agora a nossa condição de herdeiro, mas que estamos, até que possamos aprender, até que possamos alcançar a maturidade, somos tutelados pela lei, ou seja, conduzidos pela lei, ensinados pela lei. Mas quando já alcançamos a maturidade,
nós já não somos mais impedidos de ser livres, mas podemos nos conduzir agora sozinho, já podemos decidir o que vamos fazer, mas tudo conforme a vontade de Deus, a essência de Deus que já está em nós. Por isso nós não podemos, dia após dia, nos conduzir apenas tendo em vista a lei, mas devemos nos conduzir pelo Espírito, para que possamos alcançar essa maturidade, para que possamos fazer a vontade de Deus, não porque eu sou obrigado pela lei, mas porque essa também é a minha vontade. E esta condição que ele nos fala, ela não é em razão de uma prática religiosa, não é em razão de uma herança de sangue como são os filhos de Abraão. Ele nos fala a respeito disso a partir do versículo 21, mas é porque nós cremos pela fé e também porque nós temos o selo do Espírito Santo que nos foi dado então como vida. E é o Espírito de Cristo Jesus que nos dá essa vida. Cristo Jesus nos diz que eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. E esta vida em abundância é a vida eterna, plena na presença de Deus, que Deus quer nos conduzir para ela. E nos versículos 8 e 9, Paulo faz um chamamento aos Gálatas. Ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? E ele fala a respeito disso pelas práticas que eles queriam de guardar sábados, guardar os meses, os tempos, como ele nos diz lá no versículo 10, em que eles estavam quase que como querendo se comportar como antes eles adoravam os ídolos, quase que agora querendo adorar o sábado, adorar as festas, guardar a Páscoa como era feito antigamente. E ele está dizendo: olha, vocês antes não conheciam a Deus, não conheciam o amor de Deus, não conheciam a Cristo Jesus, mas agora vocês conhecem. E como que vocês podem ainda persistir nessas coisas? Como que vocês podem andar de modo que estivesse praticamente se escravizando em rituais, sendo que vocês conhecem a liberdade do Espírito? E Deus, ele quer que nós possamos conhecer a Deus plenamente. E o conhecimento que Deus revela para nós de si mesmo, que é o conhecimento ao qual nós devemos aprender. E não podemos colocar para nós algo a respeito de Deus que não esteja revelado por Ele. Deus se revelou através das suas palavras na Bíblia. E nós não podemos agora colocar mais nada nisto. Não podemos colocar nenhuma superstição, não podemos colocar nada que possa nos levar a acreditar em alguma coisa que não esteja na palavra de Deus. Acreditar em um objeto, em uma Bíblia aberta, em um sal grosso atrás da porta,
em um óleo ungido que vai passar na porta para que uma praga não entre, como nós já temos visto ouvir falar nesses dias. Todas essas coisas são superstições que não estão na Bíblia, são invenções humanas. E Deus quer que nós tenhamos o conhecimento dele de acordo com o que nos foi revelado. E esse conhecimento, Cristo Jesus disse que ele veio para poder revelar o Pai. E quem vê a Jesus, vê o Pai. E quem vê ou quem conhece a Jesus, conhece o Pai. E nós precisamos então aprender a partir dos evangelhos, para que depois então possamos compreender o Velho Testamento e para que possamos aprender do Velho Testamento à luz do conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos então assim também conhecer a Deus. No versículo 22 do capítulo 4 nos diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e o outro da livre. E Paulo então passa a discorrer sobre Ismael e Isaque. Ismael sendo o filho da escrava, que saiu, foi para o deserto depois que Isaque nasceu, e ali se tornou um povo numeroso, povo hoje conhecido como povo árabe, num número grande, maior até do que os descendentes de Isaque. Mas Ismael nasceu por uma vontade humana. Foi Abraão e Sara querendo dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse. Ele teve um filho com a escrava. Mas Deus recusou este filho. E o filho que Deus queria que Abraão e Sara tivesse era o filho da fé, da promessa, não enquanto os corpos deles estivessem com vigor para gerar filhos, que Deus queria cumprir essa promessa. Deus queria cumprir a promessa quando Abraão e Sara, à vista dos homens, não poderiam mais gerar filhos. E Deus então vem e faz com que eles gerem um filho, o filho da fé, o filho da promessa de Deus. E nós somos filhos da fé. Por isso nós somos filhos da mulher livre. E ele faz então mostrando isso como sendo 2 alianças. E essa promessa que Deus havia feito para Abraão, mesmo Abraão tendo tido um filho com a escrava, ela não foi invalidada. E nós hoje, crendo em Cristo Jesus, nós somos filhos da fé. Não filhos sanguíneos de Abraão, mas filhos pela fé, filhos por compartilhar a mesma confiança nas promessas de Deus. E isto faz diferença nas nossas vidas, para que nós possamos compreender a nossa condição de salvo, para que nós possamos compreender que é apenas pela fé que nós somos salvos. Não porque nós fazemos mais alguma coisa, mas porque cremos em Cristo Jesus, cremos na obra redentora, na obra salvadora de Cristo Jesus. E nós precisamos então, cada dia, crescer e conhecer o amor do Pai. Precisamos ter experiências de confiança em Deus, para que Deus possa agir nas nossas vidas, para que nós possamos viver na condição de verdadeiros filhos de Deus, e não apenas de alguém que crê na existência de um Deus, mas não crê na obra deste Deus, não crê no poder deste Deus.
É diferente você simplesmente crer na existência de Deus e achar que Deus está longe de você, que Deus não interfere aqui neste mundo. Desde o princípio, Deus conduziu a vida humana, conduziu todos os tempos para que na plenitude dos tempos tivesse então a vinda do Salvador. E Ele nos deu sinais para que nós pudéssemos observar, para que tivéssemos a compreensão de que as profecias estão se cumprindo, para que tivéssemos a compreensão de que os tempos estão caminhando para uma nova plenitude, não para a plenitude da primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, a plenitude da segunda vinda de Cristo Jesus. E caminhamos para isso. Quando olhamos as profecias, vemos que todas elas têm se cumprido. Viviam num tempo de paz quando Cristo Jesus disse: haverão guerras. E haverá guerras entre um povo e outro povo. Haverá fome, haverá terremotos, haverão condições climáticas que não eram conhecidas por aquele povo naquele tempo. E ele diz também que haveriam pragas, haveriam doenças que avançariam. Tudo isto seria para o sinal dos tempos. Mas Cristo Jesus diz: olha, ainda não é o fim. Ainda existem coisas a serem cumpridas. Há muitos anos que nós temos ouvido falar das pragas. Há muito tempo que temos ouvido falar dos tremores de terra, dos terremotos. E tudo isto, a cada dia, vai confirmando assim as Escrituras. E nós devemos então colocar nos nossos corações a gratidão, porque Deus nos dá a salvação e Deus nos dá a confirmação da sua palavra para que possamos ter esperanças em Deus. Ele nos faz crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que nós não venhamos ficar dependentes de leis, mas que possamos andar, nos conduzir como filhos de Deus, dignamente, de acordo com a natureza de Deus, vivendo então na condição de verdadeiros filhos, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas, compartilhando a mensagem do Evangelho com aqueles que nunca ouviram falar da obra salvadora de Deus. Hoje em dia é muito difícil você ouvir ou encontrar alguém que nunca ouviu falar o nome de Deus e de Cristo Jesus, principalmente na nossa nação, no nosso país. Mas essas pessoas nunca ouviram falar mais do que esses nomes, nunca ouviram falar sobre a obra de Cristo, de vir a este mundo como Filho de Deus e morrer em uma cruz. Às vezes já até viram um crucifixo, mas não sabem o que significa realmente. Já viram até mesmo a imagem de um Cristo crucificado, mas não sabem o porquê disso, que foi por amor de Deus que mandou a Cristo Jesus para pagar o pecado da humanidade. Por um pecador, Adão, entrou o pecado no mundo, e por um justo, Cristo Jesus, entrou o perdão para aqueles que creem na obra redentora de Cristo Jesus. E isto faz toda a diferença, porque é por esta fé que nós alcançamos a condição de filhos de Deus. É por esta fé que nós alcançamos a condição de ser salvos. De forma simples, pela fé, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a fé na obra redentora de Cristo, não simplesmente a crença de que Deus existe. Nós precisamos conhecer a revelação
do Evangelho. Nós vamos parando por aqui, agradecendo a todos que têm nos acompanhado, que têm assistido às explanações a respeito do livro de Gálatas, e que Deus possa abençoar a todos os irmãos da Igreja Batista Papillon Park e que nós possamos em breve estar reunidos na Escola Bíblica Dominical. Por enquanto, permanecem as recomendações do governo para que nós não tenhamos os cultos regulares. E decidimos então que teremos um culto no domingo à noite e que deverá seguir todas as recomendações do poder público. A recomendação de que tenha um tapete que seja com ação antibactericida para que nós possamos passar por ele para entrar assim no local de reunião. Deverá ser verificada a temperatura de cada um dos que entrarem para o culto, local do culto. Terá que utilizar a máscara e não poderemos colocar mais pessoas do que 30% da capacidade do nosso templo. E isso nos permitirá, no máximo, 70 pessoas acompanhando o culto. E com isto também nós temos a vedação de participação daqueles que estão no grupo de risco, os hipertensos, os que têm diabetes, os que têm algum comprometimento respiratório, os cardiopatas e também aqueles que já estão com mais de 60 anos, porque já têm uma condição física mais debilitada. E pedimos a compreensão desses irmãos para que possam entender este momento difícil que estamos passando. Faremos a transmissão também da mensagem do culto para que os irmãos possam acompanhar e pedimos que os irmãos estejam orando por nós, para que Deus possa nos proteger nesses dias e que quando nós voltarmos a reunir, possamos nos confraternizar e que possamos então estar com alegria louvando ao nosso Deus. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, bendizemos o teu santo nome pela tua graça, pela tua bondade para conosco. Obrigado, Senhor, porque nós somos recebidos como filhos teus. Filhos que são amados, filhos que são queridos por ti, porque Cristo Jesus é quem nos acolheu. Cristo Jesus é quem trouxe o perdão para os nossos pecados. Nós fomos aceitos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Te louvamos por isso, ó Pai, e que o Senhor possa nos guardar de todo o mal, que o Senhor possa nos guardar nestes dias de adversidades, nesses dias de provações, e que nós estejamos sempre na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome, ainda que seja nas nossas casas, ainda que seja de forma individual. Sabemos que o Senhor também aceita o nosso louvor individual, aceita a nossa adoração individual, aceita a nossa oração. E nós te louvamos por isso. E assim nós rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.